só em fevereiro, tá bom? É só 2 semanas aí de férias para dar uma respirada. Amém, igreja? Vamos para a palavra do Senhor? Vamos ficar de pé. Convido você a abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 12 e 13, tá bom? Marcos 6, vamos ler o versículo 12 e 13. E o tema de hoje é o milagre na unção, amém? Nós estamos na campanha das Quintas de Milagres, essa campanha que foi aí instruída pelo nosso querido pastor Luiz, que recebeu essa direção e que nós estamos aqui trabalhando nessa campanha para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos orar pela palavra? Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse momento em que vamos receber a Tua palavra, Deus. A palavra é do Senhor, quem faz a obra é o Teu Espírito, testifica mesmo, Pai, a Tua palavra nos nossos corações, para que haja arrependimento, para que haja transformação, para que haja cura, milagres, para que a obra do Senhor seja completa na Tua igreja, Senhor. Nos dê agora este alimento espiritual, que é a Tua palavra, e o Teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, nos dando essa unção espiritual que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra então? Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vai ser só até o 13, tá bom? Desculpa. Pode se assentar. Amém? Irmãos, vou dar uma rápida introdução. Essa passagem, que a gente fala que essa perícope, esse assunto, começa aqui na metade do versículo 6. Volta lá um pouquinho no versículo 6, você vai ler aqui, ó. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12, versículo 7, chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então aqui, irmãos, essa passagem fala de quando Jesus enviou os seus 12 discípulos para pregar a palavra, para fazer esse trabalho, pregando que estava chegando o reino dos céus. Amém? O reino de Deus se aproximava e eles estavam espalhando a mensagem do reino de 2 em 2. Aí você continua lendo, Jesus vai dar algumas instruções que eles deveriam obedecer, a forma que eles deveriam conduzir, essa obra que eles foram realizar. Aqui, irmãos, os discípulos, os 12, eles estavam prontos para essa missão, porque eles já haviam sido treinados pelo Mestre Jesus. Eles receberam autoridade. Olha que no versículo 7 fala, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então aqui os discípulos saíram de 2 em 2 e eles receberam de Jesus autoridade para fazer a obra do Senhor. E nesses versículos que lemos, no 12 e 13, nós vemos aqui como eles executaram esse trabalho, essa missão que Jesus deu para eles, Então, saindo os apóstolos, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Os discípulos não saíram de qualquer forma para fazer a obra. Eles saíram com poder, autoridade que eles receberam de Jesus, mas eles também saíram levando a palavra. Eles anunciaram a palavra. Então, os discípulos saíram munidos de palavra e de poder. Amém? Eu quero parar aqui para a gente refletir sobre algumas coisas que é importante desse trecho. Primeiro, irmãos, a obra de Deus, ela precisa ser feita com obediência. Não é de qualquer forma que a obra de Deus é realizada. Aqui os discípulos estavam debaixo de uma autoridade, que era Jesus. Eles receberam instruções
que eles deveriam cumprir, e eles cumpriram com obediência. Então, nós vemos aqui que há uma ordem para ser feita a obra de Deus. Precisa ter obediência, precisa ter submissão, precisa ter treinamento, tempo de preparo, né? E deve ter sempre uma liderança instruindo aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? É importante também que eles receberam autoridade. Irmãos, hoje nós vivemos numa época que todo mundo, muitas pessoas na internet dizem, né, que são enviados por Deus, estão fazendo a obra de Deus. Mas nós temos que ser atentos ao que diz a palavra, porque aqui está a instrução de como deve ser feita a obra de Deus. E as pessoas que fazem a obra de Deus, elas precisam receber autoridade. Tem muitas pessoas hoje colocando a mão, né, que não tem autoridade, não teve preparo, não teve instrução. E nós sabemos disso porque, como corpo de obreiro, de pastores, nós cuidamos de muitas pessoas que chegam totalmente perdidas, sem direção, como uma ovelha sem direção. Por quê? Porque não tinha um pastor direcionando essas ovelhas, alguém que tinha instrução, que tinha autoridade dada por Deus para cuidar dessas ovelhas, e elas chegam desgarradas, perdidas. Então fique atento, porque aqui nós vemos que não é de qualquer jeito que a obra do Senhor deve ser feita. Amém? E depois disso, irmãos, eu acho lindo a obediência, a submissão deles. Se você for aí no versículo 30, fala assim, ó, que eles retornaram, olha só, eles terminaram a missão e os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo que tinham feito e ensinado. Olha só, eles foram lá cumprir a ordem de Jesus, voltaram para o líder, para o mestre, e contaram tudo o que tinha acontecido, porque eles estavam debaixo de uma autoridade, eles estavam submissos a essa liderança de Jesus. E olha que lindo que Jesus fala no 31. Venham repousar um pouco, à parte num lugar deserto. E eu achei lindo aqui porque Jesus, irmãos, ele cuida daqueles que estão trabalhando para ele de forma integral. Ele sabe até os detalhes que você precisa. A hora que você precisa do descanso, Jesus está cuidando de você. Jesus cuida dos detalhes, daqueles que estão debaixo da sua autoridade, fazendo a sua obra da forma que ele instrui fazer, amém? Então permaneça sempre debaixo da autoridade. Se você serve a Deus, sirva debaixo da autoridade, porque Jesus está cuidando de você, amém? Você recebe? Eu recebo em nome de Jesus. Agora vamos voltar lá para o versículo 12 e 13. Nós temos uma Bíblia lá em casa que ela traz uma tradução integral, é a tradução mais perto, né, na nossa língua portuguesa do original. E ele fala assim, ó, é um pouquinho só diferente. E eles, partindo, pregaram o arrependimento. Expulsaram numerosos demônios, ungiam com óleo muitos doentes e curavam-nos. Mas eu quero ficar nessa parte aqui. Partindo, pregavam o arrependimento. Amém? Irmão, se você já leu um pouquinho dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e até os Atos dos Apóstolos, você vai ver que toda a passagem de Jesus, né, enquanto ele esteve aqui conosco, foi marcada por milagres, né? O tempo que Jesus permaneceu aqui, o ministério de Jesus foi marcado pela presença de milagres, de curas, de libertações. E depois nós vemos os apóstolos também continuando a fazer essa obra. E essa obra continua sendo feita em nosso meio, irmãos. Ainda continua havendo cura, libertações, milagres, porque Jesus continua operando em nosso meio. Amém? Então, os milagres, eles eram muito importantes. Por quê? Porque era um sinal importante do poder de Deus.
Os milagres sempre atraíram pessoas. E milagres continuam atraindo pessoas. Só que os milagres, eles eram uma prova do poder de Deus sobre o ministério de Jesus. E era importante esses milagres, né? E nós, irmãos, cremos que os milagres continuam, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os milagres não cessaram. Nós cremos que os milagres não cessaram, que os dons não cessaram, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E dessa forma, irmãos, busquemos, recebamos e desfrutemos dos seus milagres hoje. Amém? Você recebe, você quer para a sua vida? Amém? E graças a Deus nessa igreja nós temos muitos testemunhos de milagres e queremos contá-los. Até falo para vocês que se você quer compartilhar o seu milagre, pode trazer num papel, tá bom? Põe seu WhatsApp, seu nome, deixa lá com as meninas da secretaria, que nós vamos começar aqui nos cultos de quinta-feira e de domingo, ter esse momento para testificarmos, né, no meio de nós, no meio do povo de Deus, os milagres que Deus tem feito. Amém? Irmãos, mas antes de acontecer o milagre, pode ver que veio uma ordem. Primeiro, eles pregaram o arrependimento. E essa ordem é muito importante. Porque antes de operar o milagre, era necessário ouvir a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, antes dos discípulos curarem, libertarem, eles pregaram o arrependimento. E não foi qualquer pregação, foi uma pregação específica de arrependimento. A palavra arrependimento, ela está ligada ao termo grego que significa metanoia, que quer dizer mudança de atitude, mudança de vida. Então, quando uma pessoa se arrepende, verdadeiramente ela sofre uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança de direção, uma mudança de pensamentos. E nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. E nós começamos a ver na vida dessa pessoa frutos de mudança, de arrependimento. É assim que nós vemos que a pessoa realmente mudou de vida. Precisa haver mudança. Fala para quem está do seu lado: arrependimento, precisa haver mudança. Metanoia. Amém? Irmãos, o arrependimento é um convite para que homens e mulheres se convertam de seus pecados e busquem a graça de Deus. Somos salvos pela graça, certo? É a graça que nos salva, através da fé em Jesus. Mas existe a fé salvífica. É aquela fé que salva a pessoa. E essa fé, ela é acompanhada de arrependimento. Não tem como, irmãos. Não tem como ter salvação se não tiver arrependimento. Eu até peguei essa frase aqui que eu achei muito linda, que estava escrito assim: é impossível alguém entrar no reino dos céus sem passar pela porta do arrependimento. Então, pode ter certeza que no reino dos céus só terão pessoas arrependidas. Amém? Eu sou arrependida. Você é arrependido? Não temos que ter vergonha, irmãos, de nos arrepender. Ao contrário. É uma alegria a gente poder se arrepender nos braços de amor do nosso Pai. O Senhor nos recebe de braços abertos. E Ele está disposto a nos limpar. A gente chega aqui como ovelhas desgarradas, né? Cada um sabe a forma que chegou à presença do Senhor. E Ele cuida de nós. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele transforma a nossa vida. Ele traz luz para a nossa escuridão. Ele traz esperança para quando a gente está perdido, né? Mas para isso precisamos passar pela porta do arrependimento. Amém? Então veja que a ordem é importante. Os discípulos executaram essa missão primeiramente pregando o arrependimento para depois operar os milagres. Por quê? Irmãos, a salvação de homens e mulheres é mais importante. Sabe por quê? Porque a salvação é eterna.
Às vezes o milagre, ele é uma bênção. Quem não quer um milagre? Eu quero na minha vida. Só que a salvação é eterna. A salvação é o livramento eterno da nossa alma da condenação do pecado. Então, irmãos, a ordem precisa ser essa, porque o coração arrependido, nesse coração a pessoa recebe a palavra, olha só, a pessoa ouve a palavra, ela é gerado na vida dela através de ouvir a palavra a fé. Essa fé traz ela para a salvação. Amém? E aí essa pessoa, cheia de fé em Jesus, salva, ela quer o quê? Libertação, ela quer cura, ela quer mudança de vida. E todas as outras coisas começam a acompanhar. A salvação é uma obra completa na nossa alma e no nosso corpo físico. Então o Senhor começa essa obra salvando a nossa alma da condenação do pecado. E depois Ele nos liberta, Ele vai nos limpando e nós vamos sendo curados para a glória dEle. Amém? Aleluia. Então, irmãos, nós temos que entender a importância dessa ordem. Por quê, irmãos? Porque a fé, para haver o milagre, para haver a cura, a fé precisa estar na pessoa certa. Qual que é o nosso tema do ano? Que ele cresça. A palavra faz com que Jesus cresça. Amém? A fé para o milagre, a fé para a libertação, precisa estar na pessoa bendita de Jesus. Por isso que precisa ter a pregação da palavra antes. Porque a fé para o milagre operar precisa estar na pessoa de Jesus. Amém? Irmãos, olha, lá em Atos 2:38, vamos abrir rapidinho. Atos 2:38 fala assim, ó. Só para confirmar isso, veja só. Pedro, né, depois que Jesus já subiu, ressuscitou, Jesus já estava nos céus, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, e Pedro, você vê aí a pregação de Pedro pregando com autoridade, falando sobre Jesus. Pedro começa a pregar com autoridade. Então, eles perguntam assim, que a gente vai ver no versículo 38, eles perguntam assim, mas Pedro, o que nós vamos fazer? Olha o que Pedro responde, arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Então Pedro estava pregando uma mensagem de arrependimento. E você vai ver ali, irmãos, depois, olha só, no capítulo 3, você começa a ver Pedro curando. A sombra de Pedro curava, os milagres acontecendo. Mas primeiro teve uma pregação que chamou o povo ao arrependimento. Amém? É muito triste, irmãos, que hoje muitos não pregam arrependimento. Pregam o milagre, como nós estamos pregando, mas pulam a parte do arrependimento. Pregam só as promessas do Senhor, mas pulam a pregação do arrependimento. E sabe o que acontece? Não há metanoia, não há mudança de vida. São pessoas que estão seguindo Jesus, mas não foram verdadeiramente transformadas. Porque para a palavra transformar, precisa ouvir a pregação do arrependimento. É o que está na Bíblia, é o que Jesus ensinou, é o que nós vemos como exemplo dos seus discípulos. Amém? Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, a respeito do tema de hoje, que é a unção para cura. Irmãos, o óleo, né? Vou até pegar o olhinho aqui. O óleo é de oliva. Amém? O óleo de oliva.
ele era um óleo muito usado para fins medicinais. Então, se você for estudar sobre a cultura judaica, o azeite, né, ele era muito presente na cultura, tanto para a culinária como para fins medicinais. Então, é assim, quem tem vô e vó viva ainda? Vô e vó tem sempre um remédio para tudo, né? Passa isso aqui que sara. Da minha avó é óleo de copaíba. Tudo ela manda pôr, não é verdade, pai? Tudo ela fala para pôr esse óleo que sara. Então, naquela época, era o azeite de oliva. Põe azeite que sara. Põe azeite que sara. Tudo colocava azeite. Então, era uma erva, um óleo medicinal. Amém? Mas aqui no texto, irmãos, às vezes vão dizer que estão falando aqui, mas eles era para pôr o remédio. Não. Aqui, neste texto, o óleo ele tem um sentido religioso. Amém? Aqui nesse texto, e que nós vamos ver o texto de Tiago, o óleo é um símbolo na oração por cura. Amém? Então, o óleo é um símbolo na oração. Porque o que o óleo simboliza? A ação do poder do Espírito de Deus sobre a vida do doente. Amém? Então, o óleo, ele tem este significado. É o poder de Deus. Ele simboliza, não é que ele é o poder de Deus. Olha a diferença. O óleo não é o poder de Deus, mas o óleo simboliza o poder de Deus para a cura do enfermo. Amém? Glória a Deus. Então, nós podemos sim usar o óleo, a unção com óleo para cura, porque isso foi uma instrução de Jesus. Como nós lemos, eles expulsavam demônios e curavam ungindo com óleo. Então, essa instrução é para o nosso tempo também. Amém? Por isso que de quinta-feira nós temos esse formato de culto, que nós fazemos o corredor, toda a igreja vai passar aqui, nós vamos ungir vocês com óleo. O nosso pastor Luiz teve essa visão de fazer essa formatação de culto, para isso, para que os enfermos sejam todas as quinta-feiras ungidos para a cura. Amém? Então, irmãos, como eu falei, o óleo, ele é um símbolo do poder de Deus. Mas, para haver a manifestação do poder de Deus, tá bom? É preciso ter fé. Então, para receber a unção, você precisa ter fé em Jesus. Porque só Jesus salva, só Jesus liberta e só Jesus cura. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, para receber a unção com óleo, você precisa ter fé em Jesus. Porque só Ele salva, só Ele liberta e só Ele cura. Amém? O azeite de oliva não pode operar um milagre se não for pelo poder de Deus. Amém? Vamos ler Tiago 5,14. Eu amo o livro de Tiago. Tiago abençoado. Ele era amoroso, viu? Mas você lê aqui, cada puxão de orelha que ele dá ao Tiago, não é verdade? Olha lá, Tiago 5, 14 e 15. Olha o que o Tiago instrui. Irmãos, aqui no Novo Testamento, é essa passagem de Marcos e essa de Tiago que fala sobre a unção com óleo para cura. Amém? Olha o que ele fala. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, por isso que Tiago, então, instrui ungir com óleo, mas ele instrui ungir com óleo no nome do Senhor. Amém? No nome do Senhor. Por quê? Porque não é uma obra humana.
O milagre, a cura, nós somos homens de Deus que estaremos como presbíteros, como pastores ungindo, impondo as mãos para que seja manifestado o poder de Deus, mas o poder não é nosso. O poder não vem de homens, porque não é uma obra humana, mas é uma obra sobrenatural que só Deus pode realizar. Então, todo o poder vem de Deus. Amém? Por isso que ele fala que tem que ser no nome do Senhor. E ele fala, e a oração da fé salvará o enfermo. Irmãos, precisa ter fé. Para você receber a unção com óleo, a imposição de mãos para a cura, precisa ter fé em Jesus. Amém? Aqui, irmãos, olha só, quando Tiago fala para chamar os pastores, os presbíteros, né? Por quê? Porque são pessoas, como nós vimos lá em instrução, são pessoas que têm autoridade espiritual para fazer isso. Amém? Como nós vimos, não é de qualquer forma. E aqui, irmãos, é muito interessante, né? Ainda mais aí o pessoal do Clube da Leitura que está estudando sobre o corpo, né? O cuidado do corpo. Nós vemos aqui que o que Tiago está dizendo não é que nós não devemos cuidar do nosso corpo, que a gente não deve se ficar doente ir no médico. Não é isso. O crente, ele fica doente, ele vai no médico, irmãos. Vai no médico, se cuida da sua saúde. Mas você tem que orar ao seu Deus. Porque Deus vai providenciar a cura, o tratamento através do médico, através dos remédios. Deus vai providenciar a cura para a sua vida. Então, o que Tiago está dizendo é isso. Podem ir no médico, os médicos são importantes, mas o crente precisa clamar ao Senhor quando ele está doente. Ele precisa receber oração, ele pode ser ungido com óleo para que o tratamento seja eficaz. Sabe, irmãos, eu estava pensando, tem muitas pessoas que às vezes fazem tratamentos e não são eficazes. Agora, quando a gente faz um tratamento, a gente está fazendo um tratamento, nós estamos orando a Deus, o tratamento é eficaz, nós não vamos dar glória para o nosso Deus, né? O nosso Deus precisa ser louvado, porque pode não ser eficaz, como na vida de muitos não são, mas Deus pode fazer o tratamento ser eficaz na nossa vida. Tá? Amém? Olha, lá, tanto que eu quero ler, só falar de uma passagem para mostrar que Deus cura através da medicação e dos tratamentos. Olha, lá em 2 Reis 20, depois você lê lá na sua casa, o rei Ezequias, ele estava muito doente. E o profeta Isaías apareceu para o rei Ezequias e falou assim, olha, põe em ordem a sua casa. Ele estava com uma enfermidade grave, diz a palavra. E o profeta Isaías apareceu e falou, rei Ezequias, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Aí o rei Ezequias começou a chorar, clamar ao Senhor, Senhor, lembra da minha fidelidade, que chorou, clamou. E Deus foi bom, deu para ele mais 15 anos de vida. Amém? Mas sabe como que ele foi curado? Se você lá ver o versículo 7, fala assim, que o profeta Isaías falou, o Senhor vai te dar mais 15 anos de vida, e depois fala assim, coloca uma pasta de figos em cima dessa úlcera e o rei Ezequias ficará bem. Então foi através de um tratamento, de uma medicação, que Deus ordenou a cura sobre o rei Ezequias. Amém? Então, irmãos, o cristão tem que procurar o médico, mas nós também temos que clamar ao nosso Deus que cura. Amém? Olha, se você está fazendo um tratamento médico, se você está pedindo para o Senhor curar, você continua vindo mesmo nas campanhas, continua recebendo a oração para a cura, porque o seu milagre pode chegar. Amém? Eu estava pensando que quando, né, a gente está lá no hospital, quem aqui já teve alguém no hospital, um ente querido no hospital? É difícil, né, irmãos? A gente sofre muito, mas nós temos que ver a providência de Deus em tudo.
Sabe, quando João Pedro estava lá internado, o pastor Luiz, em tudo a gente tem que ver a providência de Deus. É Deus que providenciou o diagnóstico. Quantos ficam lá e não chega o diagnóstico? É Deus que providenciou um médico para fazer a cirurgia, o leito na UTI. Amém? E isso tudo é para a glória do Senhor. Então, nós devemos persistir em pedir a cura. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes precisam convivem aí com a diabetes, com a pressão alta, né? Esclerose, fibromialgia, que dói o corpo todo, enfim, quantas enfermidades, às vezes enfermidades na mente, enxaqueca, é difícil. Mas nós não podemos perder a fé de que Deus pode nos curar e dar um tratamento para tudo isso. Amém? Então, venha com fé na oração. Venha com fé, porque olha o que a palavra fala. Que a oração com fé levantará o enfermo. Ainda que você não receba aqui a cura imediata, pode ter certeza que a oração te levantará. A oração vai trazer força para você continuar, para você persistir, para você não desistir. Você vai ser fortalecido pela oração, porque a palavra está dizendo, olha, é uma promessa do Senhor, que Ele levantará através da oração com fé. Então tem que orar, irmãos, tem que clamar, porque não é pecado pedir. Não é pecado você pedir para ser curado, você pedir para ser curado sempre. Pode continuar pedindo, porque o seu milagre pode chegar. Amém? Eu quero chamar o ministério de louvor. Podem ficar de pé. Amém? Aleluia. Irmão.